O que a Bíblia diz sobre a morte? Uma resposta bíblica à dúvida mais temida da humanidade, a morte sempre despertou medo, mistério e dor. Para muitos, ela é o fim. Para outros, é um recomeço. Mas afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre a morte? A Bíblia deixa claro que a morte não fazia parte do plano original de Deus. Ela entrou no mundo como consequência direta do pecado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. A morte física e espiritual foi o resultado da desobediência. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Deus já preparava desde o Éden o caminho da redenção. A morte, na visão bíblica, é uma separação. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. O ser humano não é aniquilado na morte. Ele entra em um estado de espera. Os que morreram dormem até o dia do juízo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Aqueles que morrem sem fé em Cristo, infelizmente, permanecem separados eternamente de Deus. A morte, neste caso, é o começo do juízo e da condenação. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. A Bíblia chama isso de segunda morte, a separação eterna da presença de Deus. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Para os salvos, a morte é ganho. Em Cristo, a morte perde seu poder. Jesus venceu a morte na cruz e nos deu vida eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. O apóstolo Paulo não temia a morte, ele a via como ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. O próprio Senhor Jesus afirmou: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. A esperança da ressurreição. A Bíblia fala de uma promessa gloriosa, a ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram em Cristo não estão perdidos. Eles ressuscitarão com corpos glorificados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Semelhantemente, a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15:42-44. A vida após a morte, céu ou inferno. Segundo a Bíblia, após a morte vem o juízo. Todos comparecerão diante do trono de Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. A eternidade está preparada à vida eterna com Deus no céu, ou condenação eterna separados dele. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. João 14:2. O fim não é o fim. Para quem está em Cristo, a morte não é derrota, mas transição. Não é um fim, mas um começo glorioso ao lado de Deus. Jesus venceu a morte e por meio dele nós também venceremos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Pergunta final: você está preparado? A morte é certa, mas a eternidade pode ser segura se você entregar sua vida a Jesus. E hoje é o dia da salvação. Não adie e não ignore. E receba a vida eterna que Ele oferece. E que o Senhor nosso Deus continue te abençoando sempre.